Graça e paz, irmão Isaías. Graças e paz, professor. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar com você, com esse privilégio de poder ter essa aula em conjunto, para a gente concluir a disciplina de especialização. E eu espero que possamos ter outros encontros assim, viu, meu irmão? Amém. Queridos irmãos que irão assistir essa videoaula do curso de especialização e aqueles irmãos que irão acessar também o nosso canal do YouTube, a fim de conhecimento, nós estamos concluindo a primeira disciplina do curso de pós-graduação em História da Igreja, né? O foco da nossa especialização ele entra aqui na História da Igreja Reformada, e nós começamos com Bibliologia. Nós também temos esse curso na grade do bacharel, dos cursos básicos, médio, bacharel livre, e aqui ele é um pouco mais encorpado, por assim dizer, né? Então nós achamos interessante colocar essa disciplina, porque alguns irmãos, ao estudar na FATESD, vinham de outros seminários, institutos bíblicos, e às vezes não era de linha reformada. Então, o objetivo é que esses irmãos que já tinham bacharel livre em outra instituição, e aí, ao estudar a especialização conosco, já pudesse ter essa percepção da bibliologia reformada. E nós temos algumas aulas gravadas, algumas aulas já antigas, que estão aí nos outros capítulos. Eu só queria esboçar o capítulo 7, porque o irmão Isaías irá concluir com os próximos capítulos. No capítulo 7, nós temos aqui sobre o santo cânon das Escrituras. E é nessa parte que você vai entender que a Bíblia ela passou por um processo de sistematização dos seus livros. Então, o que nós temos hoje de Bíblia não é, por exemplo, a mesma Bíblia, por assim dizer, nos tempos do Senhor Jesus. Eu até gravei um vídeo, um vídeo curtinho, e compartilhei, falando quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 23, aquela exposição, eu até uso o termo, né, sem piedade, porque ele está sendo bem enfático em tratar os escribas, os fariseus, a falsa religião da época, chamando de raça de víboras, chamando eles de serpentes, enfatizando que ninguém conseguiria livrá-los do inferno, ou seja, da condenação. Então, é um ataque do Senhor Jesus concentrado na falsa religião. E Jesus usa um termo que ele diz assim, ó, desde a morte de Abel até a morte de Zacarias, esse sangue inocente, essas pessoas dedicadas a Deus, estou parafraseando aqui mais ou menos o sentido, o Senhor vai requerer das suas mãos. Então, Jesus ele está usando ali o cânon bíblico do seu tempo, que parte de Gênesis e vai até o livro de Segunda Crônicas, segundo livro de Crônicas. Então, no tempo de Jesus, isso graças ao período da Septuaginta, que fez essa reorganização, né, da Bíblia, nós tínhamos de Gênesis ao segundo livro de Crônicas. Hoje nós temos de Gênesis até o livro de Malaquias. Então é importante notar que naquele período de Jesus, ele está enfatizando o seguinte, olha, desde o primeiro homem dedicado ao Senhor até o último homem dedicado ao Senhor, que foi morto por causa de quê? Da inveja, uma das principais causas aqui, não sei se o irmão, o professor Isaías concorda comigo, mas a causa da perseguição a Jesus, a causa da perseguição aos profetas e de todos os que se dedicam ao Senhor, está concentrado na inveja da falsa religião. Você concorda comigo, meu irmão? E também eu vejo, professor, acrescentando com a idolatria, né? Eles querem ter o lugar de fala que é do próprio Deus. Então, por eles quererem usurpar o lugar de Deus, eles perseguem quem de fato pertence ao Senhor, né? Então, a gente vê isso desde Gênesis, que nem Jesus falou, e é fazendo um acréscimo, né, com todo respeito, até o final de Apocalipse, né? Sempre quem é do Senhor sempre é perseguido. Não tem como, porque o mundo
ele não quer se adequar às leis de Cristo, às leis do nosso Senhor Deus. Então, ele sempre muda, sempre tenta perseguir para que se adapte. Então, isso é muito importante, mas a gente se lembrar disso, né? E você citou o Apocalipse, eu lembrei aqui da multidão clamando a justiça, né? Ao Cordeiro, até quando, né? Até quando o nosso sangue não será vingado? Então, realmente, então o cânon bíblico ele vai nos mostrar essa régua de medida, esse padrão, o estabelecimento dos livros inspirados por Deus, né? Diferente daqueles que foram considerados aí livros apócrifos ou semi-apócrifos, enfim. Então, o capítulo 7 ele vai trazer tudo isso para você e você precisa ler, conhecer, na dúvida, fazer pesquisas, sempre buscando na referência uma bibliografia reformada para que você tenha esse entendimento sobre o cânon das Escrituras. Agora eu quero passar a palavra para o irmão Isaías, nosso professor hoje, que vai dar sequência aí aos capítulos subsequentes, meu irmão. Amém. Só a gente vai seguir para o capítulo 8, nesse momento, que fala que é compreendendo a Bíblia, né, compreendendo a mensagem da Escritura. Aí, antes de a gente iniciar, de fato, gostaria de orar para iniciarmos. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade de compartilhar o teu santo ensino, compartilhar a tua palavra, em conjunto com o professor Clóvis e com a Faterege, que tanto tem me abençoado e abençoado vários irmãos ao redor do mundo, Senhor. Colocamos mesmo o nosso coração nas tuas mãos, que possamos ser sempre fiéis à tua Escritura. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, antes de começar, de fato, né, com o conteúdo, eu queria ler Jeremias 31, de 31 em diante, né, que fala uma das profecias sobre a nova aliança, né, que diz o seguinte: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar a terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os havia desposado, diz o Senhor. Porque essa aliança é que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei os seus pecados e perdoarei as suas iniquidades, desculpe, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Por que eu trouxe esse texto? A gente lembrar, né, da nova aliança, ao qual nós estamos inseridos, desse tempo. E porque, assim, esse capítulo, o capítulo 8, se os irmãos acompanharem ele direitinho, os irmãos vão ver que ele fala da iluminação, né? Como que a gente compreende a mensagem da Escritura, né? Hoje em dia a gente pode ver que há diversos cursos, pessoas falando, leia a Bíblia, compreenda a Escritura, e etc e tal, mas, de fato, como que a gente compreende a Escritura? Porque o ato de ler a Bíblia, escutar a Bíblia, hoje nós temos diversos tipos, né, de mídias para a escritura. A gente tem áudio, tem vídeo, tem a Bíblia em imagens, em figuras, né, tem em braille, que isso é um grande avanço, tem diversas línguas e a Bíblia continua sendo traduzida para as linguagens que ainda não foram alcançadas, né, para os idiomas que ainda não chegaram na escritura. Mas como que nós de fato compreendemos a Escritura? Como que a gente de fato entende? Porque ler por ler, até um ímpio lê. A gente for ver, vários coaches falam que se você lê um Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você vai alcançar a sabedoria e vai alcançar um status financeiro excelente. Ou você vai ser uma pessoa boa, você vai ter um bom estado de espírito. O próprio Pablo Marçal fala isso, e diversos outros coaches falam sobre isso. Mas isso, de fato, é compreender a mensagem da Escritura? Isso, de fato, é compreender o cerne da Escritura? E não é isso, né? Nós vemos aqui, através da profecia de Jeremias 31, que é o seguinte:
o Senhor vai mudar nosso coração para que nós possamos entender e compreender as leis dele. Ou seja, isso que o Senhor faz, podemos entender dentro da teologia reformada também como iluminação. Quem ilumina nosso entendimento de fato para entender o que o Senhor fala é Ele. Não somos nós. A pessoa pode ser a mais douta, a mais acadêmica, pode ser pós-doutorado, se não for o Senhor para iluminar o coração dele, iluminar a mente, tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, a pessoa não vai entender a Escritura. Ela pode, em forma técnica, mas o entender a Escritura, dentro dos parâmetros bíblicos, não é só cognitivo, é algo que muda a vida da pessoa, né? Então é importante a gente sempre se lembrar disso. E prosseguindo, aqui nós no livro texto, ele fala sobre a iluminação, né? Eu dei só um panorama para que os irmãos possam, além da aula, possam ler o livro texto também, que eu acho muito importante a gente ler o livro texto, né? E trazer um pequeno exemplo, que nem traz um livro texto sobre iluminação. O que acontece da iluminação? Quando nós falamos sobre iluminação, o Espírito Santo nos leva a entender de fato o que o autor bíblico quis dizer. Ou seja, através da exegese, através de uma hermenêutica bíblica correta e coerente, nós vamos entender o que de fato o Espírito quis dizer. Por quê que nós precisamos da iluminação? Para entendermos o que o Senhor quis dizer e também não cairmos em heresia. Muitas seitas são colocadas a partir, infelizmente, da Escritura. As pessoas pegam, né, o texto, isolam o texto e criam práticas que estão totalmente fora do que, de fato, a palavra quer dizer. A gente tem um exemplo clássico disso, que são os Mormons, né, que eles têm uma doutrina que se batizam pelos mortos por causa do texto que Paulo fala. Paulo critica as pessoas se batizam pelos mortos, que tinha essa cultura naquela época, só que os Mormons, infelizmente, tiram esse texto fora do contexto, sem a iluminação do Espírito Santo, e criam doutrinas que estão fora da palavra de Deus, né? Então, assim, a iluminação, ela é importantíssima, né? E nós, ocidentais, a gente acredita, né, que o entender a Escritura, né, é só cognitivo, né? Então, todo o nosso entendimento é ligado sempre à cognição. Ah, você entende isso, então você sabe, você compreende, você sabe explicar. Só que nos parâmetros orientais, e principalmente o judaico, né, digamos assim, conforme a escritura, o conhecer de fato é mais do que a cognição, é um relacionamento com o Senhor. Por isso que Oséias, se não me engano, Oséias 6, que fala prosseguir e prosseguir conhecer o Senhor. Ele vai se revelar, assim como o sol vai se revelar, ele vai se revelar, parafraseando o texto, né? E nós observamos que o conhecer é o relacionamento com o Senhor, o relacionamento com Deus e a sua Escritura. E isso só vai acontecer através da iluminação. A gente não tem como, por si só, um exemplo, eu vou pegar a Bíblia aqui e vou achar por mim mesmo, sem o Espírito Santo de Deus, o que o livro de João quer dizer. Eu posso criar uma filosofia muito bonita, maravilhosa, falar de amor, falar disso, falar aquilo, né? Porque o apóstolo João é conhecido como apóstolo do amor, mas eu não vou chegar aonde o autor, o apóstolo João, quis dizer. Por quê? Porque eu não estou lendo ao lado do Espírito Santo. E não estou sendo iluminado por ele. Então, a iluminação, ao entender a Escritura, é mais do que somente uma doutrina. É uma realidade, né? Inclusive, a iluminação, é um ponto importante que o livro texto traz, ela não é por revelação direta, isso é importante, ela não acrescenta uma nova revelação. Isso é muito importante que, principalmente no nosso país, né, professor, a gente vê algumas pessoas falando assim, não, eu recebi uma revelação disso, revelação daquilo, tal, e calma, essa revelação, ela é doutrinária? Então, se está acrescentando doutrina, vamos parar. Vamos parar porque isso está totalmente fora do que a própria palavra nos diz. O cânon fechou. Nós não temos o 67º livro, nós não precisamos de outro livro para acrescentar. Tudo que nós fazemos hoje é debaixo do que já nos foi revelado, debaixo da Sagrada Escritura. Então é importante, inclusive no livro texto, se os irmãos buscarem também, o professor Clóvis deixou nos rodapés alguns autores
ao qual o livro-texto foi baseado. Aconselho os irmãos buscarem esses autores, são livros muito bons. Caso algum irmão tenha alguma dúvida, é só chamar eu, o professor Clóvis, que a gente ajuda. A gente está no grupo, é só marcar o nosso arroba lá no grupo, que a gente vai ajudar, porque não só através do livro-texto, como esse nosso objetivo é um curso de especialização, nós temos que ler também. Buscar ler, buscar estudar, tirar dúvidas, que isso é muito importante. E voltando ao texto, né, nossa Bíblia, a Bíblia protestante, ela é fechada em 66 livros. E qual que é a diferença da nossa Bíblia, por exemplo, para a Bíblia Católica Apostólica Romana? É que o seguinte, a nossa Bíblia não tem contradições. Não é porque nós somos importantes, diferentes ou especiais, não. É porque nós somos fiéis ao ensino do Senhor Jesus através dos apóstolos. Isso é muito importante. Se há estudos que apontam diversas referências, que eu me esqueci agora qual que é o estudo, mas caso eu lembre, depois eu posto lá no grupo, que ele faz referências cruzadas, aonde essas referências cruzadas, elas quebram com toda acusação que a Bíblia tem erros. Né? Que as pessoas, mas tem erro aqui, tem erro ali, tem erro acolá. Primeiro, a Bíblia nunca se propôs a ser um livro exaustivo. Né? Ela é um livro, nossa regra de fé e prática. Segunda Timóteo fala que ela instrui o homem a toda boa obra. Ela é suficiente para a nossa salvação. Isso é importante, né, professor? Porque às vezes as pessoas acham que a Bíblia é um livro de biologia, é um livro de psicologia, é um livro de ciência que vai explicar a origem de forma categórica, né? Exatamente, irmão Isaías. Eu também sempre usei isso quando fazia as classes de catecúmenos, né? A Bíblia não foi desenvolvida por Deus, pelo Espírito Santo, para provar a existência de dinossauros, de seres interplanetários ou de qualquer outro assunto que não seja o pecado, a queda do homem e a salvação e a graça. Então, isso tem que ficar muito evidente que a revelação de Deus para o homem, ela é um assunto só central na Bíblia, que está concentrado em Jesus. Passou disso, é de procedência maligna, né, meu irmão? Exato, tem Deuteronômio, salvo engano, acho que não lembro se é o 29 ou se é o 31, que fala que as coisas reveladas pertencem a nós, os homens, e as coisas não reveladas pertencem a Deus. Então a gente só vai até onde a Escritura nos leva. Passou disso, é especulação. É conversa de mesa de churrasco. A gente pode conversar, dar risada, brincar, achar que isso acontece, aquilo, mas nunca estabelecer doutrina ou ousar confrontar a veracidade da Escritura, né, professor? Exatamente, meu irmão. E nós temos a cognoscibilidade de Deus, que é o quê? A forma como Deus se faz conhecido. Então, até no cânon bíblico, Deus ele deixou partes para que ele seja reconhecido, parte nas escrituras, assuntos nas escrituras, revelações nas escrituras sobre o ser de Deus, né? O Senhor se revelando como ele é. Mas a maior revelação nós sabemos que foi em Cristo, né, em Jesus, e agora o Espírito Santo, conforme o irmão está trazendo para nós de forma tão clara, que essa revelação, essa iluminação, ela tem que vir de Deus. É o Senhor que tem que se revelar ao homem. O homem não consegue revelar a Deus. Isso que difere das doutrinas de teologias que não estão voltadas à glória do Senhor, né? A teologia da glória de Deus, a teologia calvinista, ela pontua que Deus se faz conhecido, se revela ao homem. Então o homem não consegue descobrir Deus. Se o homem conseguisse descobrir Deus, meu irmão, qualquer cientista, conforme o irmão relatou aqui, qualquer estudioso crítico de qualquer disciplina, da filosofia, da arqueologia, poderia descobrir Deus através das escrituras. Não é verdade, meu irmão? Exatamente. Seria muito fácil, né? E outra coisa, né, professor, que a gente tem que lembrar, não seria Deus, né? Deus, na sua misericórdia, ele balbuciou a revelação dele para nós. A gente tem que sempre lembrar disso. Deus, ele reconhecendo a limitação do ser humano através da revelação especial em Cristo, ele balbuciou, ele falou somente o que ele quis. Ele não foi exaustivo.
Ele não falou tudo sobre ele. É importante a gente lembrar disso, porque às vezes nós, por sermos seres humanos e queremos ir além, né? A gente tem aquela curiosidade de querer ir além, explicar tudo, mas o Senhor não quis falar. Muitas coisas que existem na Escritura, nós temos que abaixar a cabeça e falar, amém, Senhor. Porque o Deus não vai explicar. Não vai explicar. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa quer estabelecer doutrina em cima disso, né? Aí cai nas piores heresias que existem hoje, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? E seguindo, no livro texto, ele fala sobre a interpretação. E é impossível nós chegarmos à interpretação da Escritura sem iluminação. É impossível isso. Não tem como, porque, que nem o professor falou, nós só vamos chegar à interpretação de fato sendo guiado pelo Senhor. Só que o Senhor, na sua grata sabedoria, de forma muito graciosa, ele deu mestres para a igreja. O que esses mestres fazem? Eles estudam grego, o hebraico, certo? Até alguns, até o aramaico, para poder fazer uma exegese. O que é exegese? Você vai extrair do texto o real sentido. Aí, com exegese, com uma hermenêutica saudável, a pessoa faz a interpretação da escritura. Lembrando, né, também isso que é importante, que nós estamos apoiados no ombros de gigante, 2000 anos de história da igreja. Então, às vezes a pessoa chega numa conclusão absurda, numa interpretação, nossa, como se tivesse descoberto o ouro ali, né? Eu descobri isso, mas calma, vamos lá. Dentro de toda a história da igreja, como isso foi interpretado? Certo? A gente tem que entender também que nós não somos o alecrim dourado, né? A gente não é o iluminado ali, entende? O Senhor vai nos iluminar, o Espírito Santo nos ilumina com toda certeza, nós vamos chegar ao que o Senhor quer dizer, mas a gente tem que lembrar que também é um lastro por trás de nós. Nós só chegamos onde estamos porque Deus, na sua graça, nos conduziu através de vários irmãos. Irmãos que perderam a vida, irmãos que lutaram, sangraram por isso. Meus irmãos, é importante a gente lembrar, se nós temos a Bíblia em português hoje, nós temos que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. Há muitas pessoas no mundo que não têm a Bíblia na sua tradução, não têm a Bíblia na sua língua nativa, ao ponto da pessoa buscar aprender outra língua para ler a Escritura. Entende? Irmãos perderam a vida, literalmente, para poder interpretar a Escritura, traduzir a Escritura para que chegasse a nós, né? Irmão, eu quero aproveitar essa importantíssima fala do irmão, porque o próprio João Ferreira de Almeida, que trouxe a Bíblia para nós na língua portuguesa, ele se dedicou a traduzir as Escrituras com 14 anos de idade. Então, um jovem missionário que se dedicou exclusivamente a servir o Senhor como pastor, como missionário, como tradutor. Ou seja, dedicou exclusivamente a sua vida, fazendo até menção quando o apóstolo Paulo fala, né, aquele que milita não se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Então, se você partir a ser um expositor da palavra de Deus, o que eu estou entendendo que o irmão falou aqui, que está ficando bem claro, é o temor. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vai falar como verdade da palavra de Deus, porque senão você vai construir um Deus inexistente no coração das pessoas, e nós cremos que isso é um grande pecado contra Deus, né? Construir deuses que não é o nosso verdadeiro Deus. Exato, e as pessoas, infelizmente, perderam o temor, né, professor? Pessoas criam hoje, pegando esse gancho que o senhor falou, é um Jesus para cada gosto, né? É o Jesus da causa X, da causa Y, da causa Z, é o Jesus de um jeito, de outro, que eu não vou citar aqui, a gente não tem o vídeo derrubado, mas o senhor sabe onde eu quero chegar, tem Jesus para tudo que é gosto hoje. Mas espera aí, quem de fato é o Cristo revelado nas Escrituras? Cristo não está ligado a nenhuma ideologia. Ele é santo, ele é perfeito. Então as pessoas às vezes querem sequestrar o nosso Senhor Jesus Cristo, né, para defender uma causa que não é dele. Entende? O reino não é daqui, o reino não é desse mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então é importante a gente sempre se lembrar disso e agradecer a Deus porque nós, brasileiros de língua portuguesa, nós temos um privilégio absurdo.
Nós temos tantas traduções da Escritura e às vezes a gente não valoriza isso. Tem muitas traduções. Posso estar enganado, mas a última vez que eu tinha conversado com um amigo meu, que mora nos Estados Unidos, ele tinha comentado que nós, na língua portuguesa, nós temos até mais traduções em termos comparativos que os americanos, em termos de melhor qualidade que os americanos. A gente fala tanto dos americanos, né? Não, que o americano é americano. Mas, inclusive, há traduções nossas, várias traduções nossas, que não foi direto do inglês. Nós somos direto do original. Há irmãos que foram direto do original. Grego, aramaico, no hebraico, foram direto do original traduzir. Então, isso é importante e valorizar isso, né? Por isso que a interpretação é tão importante. Ou seja, a gente tem que ler a Bíblia. Ler a Bíblia, orar antes de ler a Bíblia, isso é importante. Ore antes de ler a Bíblia, leia a Escritura, para que a interpretação de fato venha. E, tem dúvida, busque o Senhor, busque irmãos. O irmão que é pastor, que está na área de ensino, busque conforme a, 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 a convenção a qual ele está ligado, né? Falando de convenção porque eu sou batista, mas, por exemplo, se o irmão é presbiteriano, ele busca conforme os autores presbiterianos ao qual ele está ligado, segue, não que ele não possa ler autores de outras linhas, mas sendo fiel também à denominação a qual ele está subscrito, né, professor? O irmão é batista, busca autores batistas, que existem muitos autores batistas bons, o irmão é luterano, anglicano e assim sucessivamente, porque dentro das diversas tradições da doutrina cristã, existem muitos irmãos fiéis que gastaram a vida para trazer dentro daquela tradição que ele acredita, né? Então isso é muito importante, né, dentro da doutrina reformada. Exatamente. Nós temos o credo apostólico, irmão Isaías, que é a base do dogma maior da fé cristã. Então, se você identifica um desvio fora do dogma, do credo apostólico, muitas pessoas rezam, né? Eu acho que é um equívoco assim, acho que até de certa inocência das pessoas mais simples, mas se você analisar o credo apostólico, se você analisar, conforme o irmão falou aqui, das pessoas que se dedicaram para manter hoje as escrituras como ela é, ou seja, pessoas levantadas por Deus, para manter essa veracidade das escrituras, que é um milagre, Deus manter as escrituras da forma como ela é um milagre, Deus fez isso, ele deu essa provisão, e ele vai manter isso até o fim. Quem desviar disso, seja ele presbiteriano, seja batista, seja assembleiano, seja de qualquer linha, que desviar da vontade de Deus, tirando a verdade da palavra de Deus, ele tem aí um problema com o próprio Senhor, né? Porque ele está infringindo algo que vem de Deus, as Escrituras. E hoje as pessoas fazem isso, irmão Isaías, com uma total falta de temor a Deus, sabe? Porque até as pessoas que não tinham tanto teologia no passado e se tornavam pregadores, elas tinham um certo temor para poder falar das escrituras. Hoje não. Hoje há muitos mestres, há muitos professores que não têm temor nenhum de Deus e fica falando um monte de abobrinha por aí. Tem um texto de Tiago 3, eu vou abrir aqui, que acho que é importante, fala exatamente isso que o senhor falou, professor. É Tiago 3, o versículo 1, né? Tiago 3, vou ler 1, 2, 1 e 2. Fala o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ou seja, as pessoas querem ser mestres porque quer o prestígio. Nossa, eu ensino, tenho tantas pessoas que estão debaixo da minha liderança, eu ensino isso, a pessoa... Mas, calma, com que temor você faz isso? Porque um ensino errado, nós podemos levar uma pessoa ao erro. Será que a pessoa pensa nisso? Será que já parou para pensar do quão importante ela é o estudo da escritura, do quanto isso deve ser feito com reverência? Porque a gente pode levar pessoas simples ao erro. Por mais que nós sabemos que a pessoa simples, ela também tem a responsabilidade, né, de buscar o Senhor, de ler a escritura, nós sabemos de tudo isso, mas isso não exime a responsabilidade de quem está ensinando também.
É muito importante a gente lembrar disso. E no, esse último, esse penúltimo parágrafo aqui, que fala o seguinte, né? E por causa desse mesmo problema, das heresias, tudo, que o apóstolo Paulo, em uma sessão que advertia Timóteo contra os falsos ensinos, que podem levar à ruína dos ouvintes, disse: procura te apresentar a Deus aprovado como um obreiro que não precisa ter vergonha, manejando acertadamente a palavra da verdade. Paulo tinha em mente o importante princípio que devemos lidar corretamente com a palavra de Deus, tanto em sua análise, exegese, enquanto em sua apresentação e exposição, uma vez que Timóteo se deparou com as interpretações tolas de falsos mestres, como costuma acontecer. Mas a ênfase principal está no estudo e na interpretação da palavra de Deus. O que está envolvido aqui é uma questão de sinceridade ou de teologia? Porque, vamos comentar, né, professor? Até o herege é sincero. Porque ele muitas vezes acredita naquilo que ele está falando. Às vezes a pessoa fala, a pessoa é mentirosa, mentirosa. Às vezes, uma mentira contada muitas vezes se torna verdade para aquela pessoa. Mas isso não exime a responsabilidade dela. Porque na palavra está descrito aquilo. Está ensinando o que é correto. Entende? Então, isso não tira a responsabilidade. A gente sempre tem que lembrar disso, né? A sinceridade não é desculpa para a ignorância. Isso é muito importante. Jonas Madureira, o professor Jonas Madureira, ele fala muito disso. Gosto muito quando ele fala isso, principalmente naquele livro Inteligência Humilhada, que é um livro que eu aconselho os irmãos lerem, que é muito bom, que ele fala o seguinte, que a ignorância, a sinceridade não é desculpa para a ignorância. Ignorância, eu não falo da pessoa, ela não sabe, ela insistir em não saber, que tem uma diferença, a pessoa não saber e buscar saber, mesmo com as limitações dela, limitação cognitiva, tudo é normal, né? A pessoa vai buscar saber do jeito simples dela, mas ela está buscando o Senhor. Agora, não adianta nada, eu não sei, mas eu estou satisfeito com isso, e é isso mesmo. Não tem como, porque assim, todas as pessoas que amam de fato o Senhor vai limpando a sujeira, né? Tem um linguajar que é utilizado na classe infantil, tocou esse linguajar em mente por causa de dando aula para as crianças na igreja, né? Que fala que Deus vai limpando essa sujeira do coração da pessoa e vai tirando essas escamas para que a pessoa enxergue de fato a verdade, enxergue de fato a escritura. E isso é importante. Então, assim, não dá para a pessoa se acomodar e falar, isso aqui tá bom. Nós temos 66 livros que nós vamos, até o fim da nossa vida, estudarmos, e não vai ser exaustivo. Não vai ser algo que assim, a gente vai, nossa, sei ipsis literis, né? Literalmente tudo de linha a linha o que está ali. Né? Se for citar um caso que é debatido até hoje, o caso de Gênesis, né? Do Gênesis, acho que é 6, dos gigantes, da origem dos gigantes, que falam, é debatido até hoje na teologia. Debatem também, por exemplo, aquela aparição onde Saul foi conversar com a profetisa, é debatido se foi ou não foi Samuel, se foi um demônio, se foi isso, foi aquilo. Há muitas coisas que permitem esse tipo de estudo, mas nós temos que estudar, a gente não pode se conformar com isso, né? Não pode virar uma doutrina, né? A doutrina da aparição de Samuel, né? Como foi um espírito, foi um demônio. Uma coisa interessante aqui, que você falando de sinceridade, meu irmão, eu vou até usar aqui de um exemplo. O meu professor, que é até o meu orientador do mestrado lá de Sociologia, professor, assim, gabaritadíssimo da Unesp, homem pós-graduado, ele tem, na verdade, pós-doutorado, ele tem 2 pós-doutorados, né? E um dos colegas lá, bem na simplicidade assim de não conhecer o assunto do calvinismo, porque de todos os discentes lá, eu era o único calvinista e o único que acreditava em Deus, para você ter ideia de toda aquela galera lá. E quando nós estávamos falando sobre capitalismo, teve um colega que falou assim, o calvinismo, né, ele trouxe essa base do capitalismo selvagem, não sei o que tem, tal. E aí o meu professor esperou ele falar, falou, olha, não é isso não, o calvinismo não é isso, o calvinismo é isso.
Irmão, esse professor é ateu, tá? Ele é ateu, e ele deu uma aula de calvinismo que nem eu, que sou teólogo calvinista, nascido na Igreja Presbiteriana do Brasil, conseguiria dar. Pela sinceridade ao conhecimento, ele trouxe uma verdade. E você falando aí sobre sinceridade, não adianta nada a pessoa ser sincera, né, e está promulgando o erro. Então, tem muitas pessoas que nem você citou, hereges, que acreditam com muita convicção que aquilo é uma verdade, está promulgando ela aí afora. Então, entra dentro do nosso conceito de depravação total humana. A natureza humana, ela é depravada pelo pecado, e isso inclui a sua cognição. Então, muitas coisas que hoje a pessoa acha que ela está sendo sincera e verdadeira, será que é esse conceito? E será que ele realmente é verdadeiro? Será que o que ela crê em Deus é verdadeiro? Aquilo que ela está ensinando é verdadeiro? Ela está tendo sinceridade com a palavra de Deus? Então, isso é algo de se pensar, viu, irmão Isaías? E para concluir minha fala, eu acredito que um mínimo esforço hoje, eu vou usar de exemplo a FATERJ, o mínimo de esforço hoje, um ser humano conseguiria fazer o curso básico da FATERJ sem nenhum problema de dificuldade de interpretação. Porque as 10 primeiras disciplinas, ela está estabelecida para ser bem clara, para ser bem objetiva, para que não haja necessidade de um esforço maior para que qualquer ser humano tenha esse conhecimento, né? Então, Exatamente. só basta, aí entra aquela questão, né, do esforço, da vontade, da dedicação em conhecer o Senhor. Exatamente. E a gente fechar o capítulo 8 aqui, que nós, né, cremos no, trazendo a justificativa para o método simples e normal de interpretação, né, ou muito defendido o método histórico-gramatical, né, que é muito importante esse método, né, o texto está dizendo o que o texto quis dizer, né, então é importante isso, né, a Bíblia nunca vai contradizer ela mesma, um texto mais difícil vai ser interpretado com um texto mais claro. Então, isso é muito importante a gente lembrar. E o método simples de interpretação, respeitando, claro, o, o autor, o, o público-alvo a quem aquele texto estava se referindo, respeitando também o tipo de linguagem. Ah, aquele tipo é uma hipérbole, é uma parábola. O que tipo de linguagem está sendo utilizado ali? Isso é muito importante na hora da interpretação, porque evita que a gente caia em erro, né? Às vezes nós caímos em muitos erros, por quê? Porque a gente não entende o que o autor quis dizer. A gente não para e, ó, o Salmo, Salmos são que tipo de livros? São livros poéticos. Qual que era o tipo de poesia que era utilizada ali naquela época? Para quem é o público-alvo ali? O que o autor estava passando ao escrever aquele salmo? Porque isso evita muita besteira que a gente escuta hoje, né? Então é muito importante nós se atentarmos a isso, né? Não tentar inventar demais, né? Que as pessoas às vezes falham por isso, tem que inventar demais, trazer uma explicação que o texto não se propõe a explicar, não se propõe a aplicar. Então, com a simplicidade do método, né, normal, o método simples, a gente consegue, né, claramente com a iluminação do Espírito Santo de Deus, chegar ao que os autores se proporam a dizer, né? E avançando um pouquinho mais, a gente tem os princípios do método simples e normal de interpretação, que foi que eu já acabei adiantando, né? Que a gente deve interpretar sempre a Bíblia gramaticalmente. Ou seja, a gente deve entender sempre, primeiro, é um livro poético, o que é o livro poético? O que são as poesias? Como que era a poesia hebraica? Aquilo ali é uma símile? Não é? É uma hipérbole? Não é? Um exemplo do Novo Testamento, quando Jesus fala que ele é a porta, Jesus está falando de literalmente ser uma porta, porque nós estamos vamos usar o método simples, então nós vamos ser literalistas? Não, ser literal é diferente de ser literalista. Tem que tomar muito cuidado com isso. Quando Jesus fala que ele é a porta, ele está dando um exemplo, é uma metáfora que somente através dele nós chegaremos a Deus. Então é muito importante a gente entender isso. Isso é um método simples. Simples, respeitando a gramática, respeitando o autor, respeitando o objetivo. Então é importante.
Então, assim, às vezes a pessoa não gosta de português, né? Não gosta do português, mas vai ter que voltar ao português. Não tem vergonha nenhuma, meus irmãos. A pessoa, poxa, não estou entendendo isso. Pegar um dicionário, não estou entendendo o que esse texto quer dizer. Pega um dicionário, algo muito bom também, que é ensinado, a pessoa está interpretando a escritura, pega versões diferentes. Um exemplo, o irmão não domina o hebraico, não domina o grego, não domina o aramaico, não domina as línguas originais. O que que faz? Para iniciar, pega 4, 5 versões diferentes do texto em português, certo? Tem Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista e Atualizada, tem a NVI 2001, tem a NVI 2011, tem a NVI, tem a NTLH, que NTLH não é uma tradução, é uma paráfrase, mas a pessoa, quando às vezes quer fazer uma comparação, ela pode pegar, né, colocando lado a lado para tentar entender o que de fato o texto quer dizer. Isso é muito importante, porque através disso, ela vai chegar, no mínimo, ao objetivo do texto. No mínimo, o que aquele texto quer dizer. E lembrando, né, nunca tirando o texto do contexto. Evita muita coisa, né? Tinha um professor que eu tive há muitos anos atrás que ele falava assim: texto fora de contexto gera pretexto, e pretexto gera heresia. Então tem que tomar muito cuidado. Não é porque, mas o texto, aquele versículo diz isso, calma. Mas qual que é o contexto? O que, que o autor daquela fala quis dizer? Quem era o público-alvo? Por que, que ele está dizendo isso? Lembra? Algo que o senhor falou, professor Clóvis, com muita reverência, né? Com muita reverência, sabendo que nós não estamos lidando com qualquer coisa. A gente não está lidando com um livro humano. Nós não estamos lidando com as minhas palavras, com as palavras do Senhor. Nós estamos lidando com a palavra de Cristo Jesus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e com muita sabedoria, e não só sabedoria, com muita humildade lidar com o texto bíblico, né? Isso é importante. E seguindo o próximo método, né, dos princípios de interpretação, a gente deve estudar a Bíblia historicamente. Ou seja, existe um lastro histórico que parece besteira nós falarmos isso, né? Mas se a pessoa se diz protestante, ela já está amarrada num lastro histórico, independente da linha que ela segue. Mas eu sou X, eu sou Y. Ok, mas você não fala que é protestante? Você já está vinculado a um laço histórico. Não tem como separar. Você não surgiu, a pessoa não surgiu do nada. Mas abriu a porta da garagem dela, abriu uma igrejinha ali e colocou o nome X, Y, Z. Ok, a Bíblia que ela está lendo tem um laço histórico. As pessoas esquecem disso, né? Tem mania de jogar fora toda a tradição da história da igreja e tá ótimo. Mas ela se esquece que até a Bíblia que ela está lendo é fruto de uma tradição interpretativa. Então, isso é muito importante a gente lembrar, né? E o terceiro, conforme a gente já comentou, é estudar a Bíblia, interpretar contextualmente. Texto dentro do contexto. Sempre, texto dentro do contexto, né? E lembrando, né, finalizando na quarta questão, que o que acontece? A gente deve interpretar de acordo com a analogia das escrituras. Ou seja, por mais que a gente tenha em mente o texto, o contexto, tudo direitinho, a gente tem que ver um texto mais escuro vai ser interpretado por um texto mais claro. Simples, objetivo. Eu estou com uma dificuldade em Apocalipse. Ok, vamos ver como que todas as profecias vão chegar até ali Apocalipse. Como que isso é interpretado pelos apóstolos? Não consegui entender. Ok, vamos para a história da igreja. Como que isso é interpretado? Né? Aí vamos para dentro da história da igreja, vamos buscar irmãos que sabem um pouco mais de livros. Isso é importante. A gente deve sempre interpretar texto dentro do contexto, dentro do todo da escritura. Às vezes a pessoa acha que o todo da escritura é só aquele livro que ela está lendo, né? Tá interpretando Mateus, ela só fica em Mateus. Não. Mateus, quando escreveu aquilo, ele estava apoiado em todo o Antigo Testamento. Então, a gente tem que sempre lembrar, o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. A gente tem que sempre lembrar disso. Então, não é algo subjetivo, fruto das ideias na nossa cabeça, do que a gente acha que é correto. Não, a gente deve interpretar com cuidado a Escritura Sagrada. E, prosseguindo para o quinto, né? A gente deve entender a natureza progressiva da revelação de Deus. Eu gosto muito desse termo, que Deus balbuciou
para nós, né? Assim como um pai fala para um filho, né? Fala para uma criança, daquela maneira mais simples, com palavras mais tranquilas, Deus balbuciou a revelação, e a revelação é progressiva. Ele foi nos mostrando de Gênesis em diante qual que era o objetivo dele. Um exemplo básico que nós temos disso é Gênesis 3, salvo engano, o versículo 15, que ele fala aqui, ó, esse da descendência da mulher, certo? Esse vai lhe pisar o calcanhar, esse vai lhe pisar a cabeça e a serpente vai lhe ferir o calcanhar. Isso já é uma proto-profecia sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele faria, como ele derrotaria Satanás. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e lembrar disso, que é a revelação progressiva, né? Ou seja, não dá para a gente transpor as coisas do Antigo Testamento, da antiga aliança, para a nova aliança. Ah, Isaías, como assim? Tem uma arca na igreja? Infelizmente, algumas pessoas cometem esse erro. Ah, mas tem isso, tem bandeira de X, de Y na igreja, de Israel, tem isso e aquilo. Isso está fora da interpretação, está fora do cristianismo. Independente da corrente hermenêutica que a pessoa siga, isso está fora, porque a pessoa se apropria de coisas do Antigo Testamento e escolhe, né? Tem um termo que o pessoal usa na filosofia que é o cherry picking, né? Que é a pessoa escolhe a cereja que quer, ou seja, a pessoa escolhe algumas coisas do Antigo Testamento. Mas sabe o que é engraçado, professor? Todo mundo escolhe só as bênçãos, né? Ninguém quer escolher a maldição. Ah, quer escolher o óleo, quer ungir as coisas com óleo, certo? Mas quer comer o bacon. No mesmo tom da escritura que fala sobre as leis, não há essa separação. Ele quer seguir as leis ali disso, daquilo, mas as outras leis não quer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ser, nós vivemos sobre a nova aliança. O que a nova aliança diz sobre isso? Qual o ensinamento que a antiga aliança aponta para a nova aliança, que nós podemos entender disso? Então é muito importante. Muito importante. Nós não somos judeus. Tem que lembrar disso. Isso é muito importante lembrar, um termo de Brasil, ao qual nós estamos inseridos em diversas misturas, né? De religião, de povos, a gente tem que lembrar disso. A Bíblia não está se propondo a frutos da ideia da nossa cabeça. A revelação é progressiva. De Gênesis a Apocalipse. Nada vai se acrescentar e nada vai se tirar. Isso é importante, né? E prosseguindo, meus irmãos, o professor deixou aqui no rodapé do capítulo 8 mais alguns as fontes bibliográficas que são muito importantes os irmãos buscarem, né? E vou acrescentar também, professor, com devido respeito, algumas teologias sistemáticas que a pessoa pode seguir, do Winnie Gruden, puxando meu lado, né, que sou batista, o Winnie Gruden, muito bom. Tem a teologia sistemática do... me esqueci o nome dele, ela é base do uma das bases do presbiterianismo, do Luiz Berkoff, muito boa para os irmãos buscarem. Tem uma também que é nova, que a editora Pronobis lançou, que é a Teologia Sistemática, quer ver? Um minutinho, meus irmãos, que teologia... Eu tenho ela aqui, mas como está no outro quarto, para não perder o fio da meada aqui. Do John MacArthur é muito boa, só que não é essa que eu estou comentando. É a do James Boyce, é muito boa. Tem uma também, que é a editora Cultura Cristã, duas que a Cultura Cristã comentou, que é além da teologia sistemática do James Boyce, é a do Joel Bick, que é a teologia sistemática reformada, é muito boa. Tem a teologia sistemática do John Frame também, é muito boa. Então, assim, são teologias sistemáticas importantes para quê? Para que os irmãos leiam, né? Leiam sobre isso. A gente está em bibliologia, especialização. Pega essas teologias sistemáticas, não lê a teologia sistemática de capa a capa, muitas vezes. Foca só na bibliologia ali. Pega só a bibliologia do Gruden, junto com o livro-texto. Pega só a bibliologia do Luiz Berkoff, junto com o livro-texto. Isso é importante porque, geralmente, na teologia sistemática, o autor ele expande aquele assunto. Então, é muito importante a gente ler sobre isso. O senhor quer acrescentar alguma coisa, professor?
Meu irmão, você está me ouvindo aí agora? Porque eu mudei o microfone aqui. Tô sim, tô sim. Ah, tá. Só um minutinho. Tranquilo. E quer ver, meus irmãos? Vou só pincelar o capítulo 9, meus irmãos, porque acredito que não vai dar tempo de a gente tratar de forma mais exaustiva o capítulo 9 hoje. Mas, pincelando ele um pouquinho, é uma animação, né, que eu aconselho os irmãos a verem, né, e o que acontece, né? Perdão que eu troquei aqui as coisas. É, algumas passagens falam, né, a gente tem que lembrar que a Bíblia é viva, né? A Bíblia é viva, ela é mais importante que a espada de dois gumes. Então, ou seja, nós não estamos tratando de um livro morto. Até me perdoe, meus irmãos, eu fui com a animação e fiquei com a animação da cabeça que eu estava conversando com o professor Clóvis antes do início da aula, e minha cabeça aqui acabou confundindo as informações. Ou seja, o que esse capítulo está tratando? Capítulo 9. Que a Bíblia é viva e poderosa. Ela tem poder para quê? Para renovar a nossa alma. Ou seja, ela não é um simples texto, um texto simples, vou aprender sobre isso, vou aprender sobre aquilo. Não, ela tem poder para mudar a nossa alma. E sobre isso, para a gente trabalhar de uma maneira mais tranquila, até alguns textos que são importantes, que a gente vai trazer, a gente trabalha na próxima aula. Tudo bem, professor? A gente trabalha o capítulo 9 na próxima aula, porque é importante a gente falar sobre isso, que trata também até do aconselhamento bíblico, né? Quando a gente fala que a Bíblia é viva, ela é poderosa, trata também até do aconselhamento bíblico, de como a Bíblia renova a nossa alma em um mundo que a gente vive de tantas mazelas, né? A gente vive num mundo que há tantas mazelas, tantas coisas que a gente tem passado, né? Tantas lutas, e muitas vezes a resposta está aqui, ó, na nossa frente, nos 66 livros. Então, a gente trabalhar direitinho, tudo só para não fazer corrida, que daqui a pouquinho também já vou ter que sair. Não, perfeito. Eu acho que nós chegamos ao ponto importante da aula, concluímos ela, do capítulo 8 trouxe informações preciosíssimas para nós e focamos nessa questão da reverência, da sinceridade, da revelação de Deus, do propósito dessa revelação. E na próxima aula, nós iremos fazer então essa conclusão, meu irmão. E aí a gente fecha com chave de ouro. O que você acha? Combinado. No mesmo dia, no mesmo canal e no mesmo horário. Meu querido, obrigado, viu, pela sua Amém. disposição. E eu tenho certeza que essa aula há de edificar muitos corações aí, tementes ao Senhor, que querem ter conhecimento e buscar a viver uma vida aos princípios da vontade do Pai, revelada na sua palavra, revelada pelo poder do Espírito Santo em nossos corações, através dessa palavra, e, enfim, ela nunca voltará vazia. Amém. E lembrando os irmãos, né, quem tiver alguma dúvida, podem nos chamar, seja de indicação de livro, ou tiver com alguma dificuldade de ver, às vezes na plataforma, né, professor, se tiver com alguma dificuldade, só marcar o nosso arroba lá, meu arroba Isaías, né, e arroba do professor. Às vezes a gente demora um pouquinho, né, professor, por causa da correria do dia a dia, mas a gente sempre responde. Só chamar que a gente responde, está à disposição para ajudar os irmãos. Então, sim, nem sempre vai ser prontamente, né, instantaneamente, mas a gente vai conversar sim e a gente está aqui para servir mesmo. Amém. Muito obrigado, meu querido. Obrigado, professor. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Bons estudos. Tchau, tchau.